bem-vindos a esta noite. É com imensa satisfação que nós os recebemos nesta Igreja Casa de Leis para comemorarmos o 10º ano do Dia Municipal do Espiritismo. A data ela é sempre celebrada no dia 3 de outubro e foi instituída no município de Limeira pelo projeto de lei número 84 de 2010, de autoria da nossa saudosa vereadora Elza Sofia Tanque Moia. O objetivo de se comemorar o Dia Municipal do Espiritismo é prestar uma homenagem ao seu codificador Allan Kardec, nascido neste dia também, e a todos aqueles que contribuem para difundir, através de suas palavras e ações, os ensinamentos contidos nas obras básicas. Nós queremos, antes de mais nada, agradecer a presença dos senhores André Felipe de Oliveira e da senhora Marlene Nardini Meyer. Eles são diretores de patrimônio do Centro Espírita Fernando Eustáquio. Ao Michael Rios Barbosa, que é o presidente do Frei Rogério Neuhaus. Ao Pedro Massaro e ao Fernando Massaro, presidente da Paula Vitor. A Meg Guiral, representando a Sociedade Limeirense de Estudos Espíritas, SLI. O Leonardo Arruda, presidente do Centro Espírita Luz e Caridade. E a Flaviana Fernandes, presidente da União Espírita de Piracicaba. Aos nossos amigos, dirigentes de casas espíritas e representantes de casas espíritas, a nossa gratidão pela presença aqui esta noite. Neste momento, nós faremos a composição da nossa mesa solene. Para tanto, convidamos Newton Carlos Guiral, presidente da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Limeira. Convidamos também Rogério Pereira, da Associação Espírita de Estudos Evangélicos Francisco de Paula Vitor, representando a comissão organizadora deste evento. E convidamos o palestrante da noite, James Fonseca. Nós faremos agora a leitura do capítulo 8, item 18, de O Evangelho segundo o Espiritismo. E, para tanto, nós convidamos aqui o caríssimo amigo Michael Rios Barbosa, da Associação Beneficente Espírita Frei Rogério de Neuhaus. Deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas as mães. Submetia, assim, as almas à sua eterna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo,
que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Pode fechar. Na sequência, convidamos a nossa querida amiga Lúcia Rodrigues, da Associação Espírita de Estudos Evangélicos Francisco de Paula Vitor, para proferir a prece inicial. Boa noite. Então vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. E nesse momento agradecê-lo por tudo que nos oferece. A Jesus, o nosso irmão querido, Mestre perfeito. Agradecer pela companhia, agradecer por nos envolver, por nos dar tantas oportunidades, apesar das nossas limitações, e caminhar conosco. A equipe bendita da espiritualidade amiga, que com certeza nos assessora em todos os momentos da nossa trajetória, a nossa gratidão. Te louvamos, Senhor Jesus, e te pedimos que envolva com teu amor infinito e incondicional todos os presentes. Esteja esse nosso querido no plano físico ou no plano espiritual, que sinta o teu amor, o teu carinho, que consola, que conforta, que orienta. E é por tudo isso que te damos graças, Senhor. Abençoe envolvendo o nosso orador da noite de hoje com o teu amor e com a tua paz. Seja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado. E neste momento, o momento mais aguardado da noite, que é a palestra com o nosso amigo James Fonseca, da cidade de Taquarituba. Ele é empresário gráfico, graduado em Pedagogia e História. É presidente, expositor e trabalhador da Casa Espírita Amor e Caridade de Taquarituba. Também membro participante do Movimento Espírita de Avaré e região, onde atua de forma ativa como expositor da doutrina. Com a palavra, James Fonseca. Boa noite a todos. É uma grande alegria para nós fazer parte deste evento, estarmos aqui reunidos, sempre em nome de Jesus, nosso mestre, nosso guia,
nosso modelo. E é a esse Jesus que eu quero pedir que nos abençoe a todos, para que possamos nessa noite em especial revivê-lo aqui em palavras, mas acima de tudo, que possamos também senti-lo em nossos corações. Que assim seja. Toda a sua vida foi um desafio histórico. A presença de Jesus na Terra tem até hoje o significado mais complexo que os historiadores já enfrentaram. As anotações a seu respeito estão resumidas aos narradores do Evangelho. Há uma breve mensagem de Flávio Joséfo, historiador do povo hebreu, e a tradição oral. Há também uma carta do então senador Públio Lentulus, direcionada a Tibério César, na Roma, dando conta em Israel da presença incomum de um homem que, através do seu exemplo, do seu caráter moral, atraía para si as grandes multidões. E apesar dele ter sido o grande responsável por instituir na terra o reino de Deus e distribuir o pábulo da vida eterna a todas as criaturas, muitas vezes ele era visto a chorar, mas chorar de compaixão por todos nós. Ernesto Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, no século XIX, pensador, escritor, um homem de razão, de bom senso, que se considerava praticamente um ateu, teve na oportunidade que atender um pedido de uma irmã que estava enferma em uma cama, que pediu a ele que lesse o Evangelho de Jesus. E pela primeira vez este homem abriu o Evangelho de Jesus e passou a ter contato com aquelas páginas. E aquele homem pensador, questionador, aquele homem intelectual, rendeu-se à figura incomparável de Jesus. Apaixonou-se por aquilo que leu, a tal ponto de se tornar um cristão e escrever uma das mais belas obras a respeito de Jesus na Terra, intitulada Vida de Jesus, traduzida para quase todos os idiomas do mundo. Esta obra, ele irá dizer, entre outras coisas, que diversos foram os personagens que nasceram dentro da história, que tiveram o seu papel importante para instituir as bases para uma nova era. Diversos foram os personagens que marcaram seus nomes dentro da história, como Krishna, Buda, Lao Tse, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, personagens de suma importância que nasceram, viveram e sucumbiram dentro da história. Mas Jesus foi diferente, porque ele foi o único personagem que não coube dentro da história e dividiu a história entre antes e depois do seu nascimento. Ele veio para encerrar um período e iniciar uma nova era. E nessa nova era ele vai nos trazer uma nova realidade. Ele vai reverter a ordem do conhecimento terrestre e vai oferecer como novo paradigma da vida a realidade do amor. E tem sido através deste amor que ele tem modificado a vida de homens e mulheres, que ele tem transformado a vida de pessoas comuns e simples, que se lhe entregam no total devotamento. Tem sido através desse amor que ele tem conseguido penetrar no fundo da alma da criatura humana, a fim de dulcificar as amarguras, de fortalecer as fragilidades, de erguer esses indivíduos que estão combalidos nos vícios e transformá-los em verdadeiros heróis.
E foi justamente através desse amor que ele foi encontrar aquele jovem orgulhoso, vil, cruel, que naquela manhã em especial liderava uma pequena caravana que seguia em direção a uma cidade famosa, Damasco. Aquele jovem que jurou acabar com os seguidores do crucificado na terra e que cavalgava o animal, levando na face um sorriso, mas era um sorriso ilusório que contrastava com a amargura que tinha dentro da sua alma. Era o sorriso dos conquistadores transitórios, daqueles que detêm um poder arbitrário e vil, mas que não sabem dos reais valores da vida. E ele cavalgava o seu animal. E quando chegou às portas da cidade de Damasco, ele vê vindo em sua direção uma luz tão forte, tão poderosa, que era capaz de se sobrepor sobre a própria luz do sol. E aquela luz faz com que o animal se agite e que ele caia de joelhos nas areias escaldantes de Damasco. E veja à sua frente a figura doce de um homem que de braços abertos lhe diz: Saulo, ó Saulo, por que me persegues? Somente Jesus seria capaz de resgatar a ovelha perdida no deserto de Damasco. Somente Jesus seria capaz de colocar aquele homem, conhecido pela sua capacidade intelectual, capaz de se sobrepor sobre qualquer autoridade, colocar um homem de joelhos à sua frente, para que aquele homem dissesse: que queres que eu lhe faça, mestre? É a transformação mais violenta do Evangelho. Não é mais o perseguidor algoz, é o servo, o discípulo que de joelhos se apresenta ao mestre a quem ele vai tanto amar. E Jesus, que apesar de tão perseguido por ele, o amava profundamente como a todos nós, diz: levanta-te, Saulo, vai a Damasco, e lá lhe será dito o que fazer. E ele é levado sob as zombarias daqueles que ele antes liderava, e que agora imaginavam que ele havia ficado louco, porque Saulo viu no deserto algo que ninguém mais viu, e que modificaria profundamente a sua vida. Ele viu Jesus, que veio para trazer a ele a verdadeira luz. E naquele instante ele é levado para Damasco, abandonado em uma hospedaria qualquer. Ficaria 3 dias numa profunda reflexão, até que ouviria um bater na porta e uma voz que ecoaria de fora para dentro, dizendo: irmão Saulo, sou eu, Ananias, aquele a quem pretendia matar. O mestre esteve comigo e pediu para que aqui eu estivesse, a fim de lhe trazer a luz para os seus olhos. E Ananias vai em direção a Saulo, estende as mãos e faz com que as escamas de trevas tombem, e que pouco a pouco aquele jovem visualize à sua frente a figura doce de um ancião, de um homem que passou a lhe falar de Jesus. E Saulo se transforma. Não vai ser mais o cruel, o orgulhoso, o vaidoso, mas vai ser agora um dos maiores servidores do Cristo Jesus na terra, o vaso escolhido por Jesus, que seria responsável por levar o Evangelho a todas as partes do mundo conhecido, que enfrentaria dissabores, perseguições, seria apedrejado quase à própria morte, mas levantaria como uma fênix das cinzas, para dizer um dia: já não sou eu quem vivo, é o Cristo Jesus que vive em mim. Paulo representa o exemplo do amor de Jesus na terra, deste amor que vem para nos chamar, nos convocar a uma modificação de valores, de vida, de realidade, que vem para nos tirar esse véu ilusório, onde nós aqui na terra imaginamos que os valores estão nos títulos, na glória, no poder transitório, sendo que tudo isso fica na realidade da vida, e partimos nós levando exatamente aquilo que distribuímos de amor à criatura humana. Jesus vem à terra para modificar, para reverter a ordem, para nos mostrar a realidade da vida. E ele vai justamente convocar esses indivíduos aparentemente simples, perdidos,
nas suas próprias imperfeições, nas suas próprias ignorâncias, e vai erguer esses indivíduos para fazer eles exemplos do Evangelho do Cristo na terra. Foi o que fez com uma monja que estava acomodada no convento de Nossa Senhora do Loreto, na Índia, de descendência albanesa, de 1,58 m, 1,56 m aproximadamente, de estatura frágil, debilitada, com problemas respiratórios, e que vivia acomodado no convento, imaginando servir Jesus. Ela era professora, ensinava inglês às outras monjas, e um dia, para fazer experiência litúrgica, seguiu para Calcutá e desceu na cidade famosa de Calcutá. Primeiramente, ela viu as obras, as construções que foram realizadas pelos ingleses, porque a Índia, por diversos anos, foi uma colônia do pacão inglês. Mas ela viu também a periferia, a miséria, a dor, o analfabetismo. Ela viu a lepra, morféia, a doença bíblica, viu pessoas caídas pelas ruas e que ninguém parava para ajudar, viu pessoas com vida nos lixões, porque as famílias tinham que abandoná-los, porque a lepra era uma doença que não tinha cura, e ela se compadece de tudo aquilo, volta para o convento, mas não é mais Agnes Goncha. Agora a sua realidade é outra. Jesus, naquele momento, pareceu entrar na intimidade da sua alma, com esse poder que ele possui de fortalecer os fracos. E ela volta para o convento. E quando abre o portão principal, ela vê a cruz, que sempre esteve ali. E na cruz, Jesus de braços abertos. Nos pés a placa, tenho sede. Havia lido diversas vezes aquela placa, mas nunca aquilo lhe fez sentido algum. Mas aquele momento era diferente. Ela estava tocada por Jesus. E ela pensou, há 2000 anos, Jesus tem sede de amor. E o que eu tenho feito para aplacar essa sede? Adentra ao monastério, vai aos seus superiores e diz a eles, desejo abandonar a ordem sem abandonar os votos, castidade, humildade e pobreza, para servir Jesus, que tem sede de amor. Abandona o monastério, leva com ela apenas 2 sacolinhas com alguns objetos pessoais. Uma freira amiga vai lhe ajudar, e essa lhe diz que podemos nós, irmã, fazer 2 freiras em Calcutá. E ela vai e enfrenta as maiores dificuldades. Ela vai ensinar aquelas pessoas, aquelas crianças, para que elas tenham pelo menos a cultura do ler, alfabetizar aquelas crianças, mas não possuía cadernos, lápis. Então colhia gravetos das árvores para escrever na terra, apagar com os pés, escrever, apagar, alfabetizar, ensinar em nome de Jesus, para que tivessem aquelas crianças um futuro melhor. Enquanto todos nós estamos sempre em busca de um lugar melhor para viver na terra, Madre Teresa de Calcutá pensou no lugar melhor para se morrer na terra, porque aqueles leprosos iam morrer de qualquer forma, mas poderiam morrer com dignidade e não nos lixões. E ela vai levantar uma instituição para cuidar dos leprosos, homenageada diversas vezes, porque liderou um movimento que marcaria a história, mas muito mais além, um movimento de amor ao próximo, porque certo dia, narra seus biógrafos, ela estava a dar banho no leproso, enquanto um repórter de uma emissora de TV fazia a gravação, queria ver o dia a dia daquela mulher nobre, e quando ele se aproximou, pôde sentir o odor da decomposição. Os leprosos eram pessoas vivas que estavam num processo avançado de decomposição. O odor era insuportável. E aquele repórter afasta-se e diz, irmã, eu não daria banho em um leproso nem por $1 milhão. E ela, que aprendeu com Jesus a ser doce, sorri. Não, meu filho, não se dá banho em leprosos por dinheiro algum.
mas por amor a Jesus. É necessário amar até doer, dizia ela, e continuar amando. Foi homenageada com o Prêmio Nobel da Paz em Oslo. Sabatinada por repórteres do mundo todo, não foi em busca dos títulos da glória, mas foi em busca das doações, do dinheiro que essa exposição poderia trazer para a sua instituição. E ali ela recebe perguntas de repórteres do mundo todo, e o inglês levanta-se e pede a palavra. Era um jovem ruivo de olhos azuis, que com certeza jamais passara fome na vida, que com certeza não sabia o que era andar descalço, ter frio, e faz a pergunta: Madre, a senhora sabe que esse trabalho que realiza, apesar de ser muito bonito, não resolve o problema do mundo, não sabe, irmã? A senhora sabe que isso é muito pouco pela realidade de tudo que acontece com essas pessoas? A senhora sabe que isso é muito pouco, não sabe, irmã? Que isso é uma gota no oceano. E Madre Teresa, que aprendeu com Jesus a ser grande: eu sei, meu filho, eu tenho consciência que o trabalho que realizo é muito pouco. Eu tenho a consciência, meu filho, que o trabalho que realizo não representa mais do que uma gota no oceano, meu filho. Mas o oceano seria menor se lhe faltasse essa gota. Entra para a história como uma das nobres seguidoras de Jesus Cristo. Porque para seguir Jesus não é necessário a religião A, B, C ou D. Foi ele que disse um dia: os meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Um mandamento vos dou, um mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amo. É a proposta do incomparável Rabi Galileu. Madre Teresa, o exemplo de amor de Jesus, para que nós pudéssemos, através desses exemplos, compreender que não se faz um mártir, que não se faz um herói do amor do Evangelho do Cristo de uma hora para outra com facilidades. É nas dificuldades, nas durezas. São pessoas simples que se levantam para enfrentar e seguir Jesus e colocar seus nomes na história da humanidade como exemplos de amor, exemplos daqueles que entenderam o que Jesus veio fazer à terra. Porque ele não veio aqui para nos salvar, como muitos imaginam de forma equivocada. Ele veio aqui para nos mostrar o caminho dessa salvação, que é justamente seguindo os seus passos, que é justamente vendo como exemplo, porque todos os personagens que viveram na história ensinaram, mas não vivenciaram como Jesus vivenciou. Ele viveu aquilo que ensinou, para mostrar que é possível, para mostrar que nós poderíamos. E ele nos disse: tudo que eu faço, podereis fazer e muito mais, se tiverdes fé, se acreditardes. A proposta do Cristo era mudar a realidade humana na terra, mas uma mudança que vem de dentro para fora, uma mudança que nasce aqui dentro de nós, onde nós combatemos o maior de todos os combates, onde nós tentamos buscar aquele que é o Rei soberano e que está dentro de nós, o Cristo Jesus, porque ele reina absoluto em nós, é a força que nos sustenta, é o farol que ilumina a escuridão das nossas imperfeições, e é aquele que está a nos chamar diariamente na acústica das nossas almas: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim que sou manso e humilde, e em mim encontrarei o descanso para as vossas almas, porque leve é meu fardo, suave é meu jugo. Eis o Cristo na terra, não mais naquela cruz da vergonha, mas ao lado de cada um de nós, como amigo das nossas horas solitárias, como confessor das nossas amarguras, como o doce Rabi, que veio para nos mostrar o caminho que nós deveríamos seguir para o encontro com o reino de Deus. Esse Jesus, que é insaciável, que sempre busca na terra as pessoas menos imagináveis. Ele vai na Índia buscar um menino para representar o seu evangelho, para alguém que pudesse ser um exemplo e para mostrar que para ele, Jesus, nada é impossível. Ele vai buscar um menino que foi criado sob a religião do Oriente, que conheceu o Vedanta, o Bhagavad Gita, os Upanishadas, que leu todos os textos e que tinha um conhecimento
invejável. Era um menino que seguia a religião dos Singhs. Era do clã dos Singhs. Usava um cabelo até a cintura e desejava sempre seguir aquilo que a sua família trazia como tradição na religião. Odiava Jesus. Aprendeu na sua religião que o Cristo era um mistificador, um desses falsos profetas, mas porque não conhecia Jesus, seguiu sua vida, levando dentro da alma um profundo vazio existencial. É sempre assim. Muitas vezes, o conhecimento intelectual, se não for aprofundado dentro da sabedoria, nos leva para distante de Deus. Lord Bacon chegou a afirmar um dia que um conhecimento superficial da filosofia nos afasta de Deus e nos leva ao ateísmo. Mas ele também disse que um conhecimento profundo da filosofia nos leva ao encontro com Deus. Sabe as palavras desse grande cientista, considerado o pai da ciência moderna. E na Índia, Jesus vai atrás desse menino, que naquele dia em especial estava profundamente abalado. Perdera a mãe. Não tinha mais razão para viver. Tinha os conflitos que já carregava na alma. E lembrou-se, naquela noite em especial, de um pequeno evangelho que alguém lhe deu certo dia e que ele jogou num canto qualquer do quarto. Lembrou-se daquele evangelho e foi ler o evangelho, abriu as páginas e teve contato pela primeira vez com a história de um homem que jamais ele vira. Era um homem bom, suave como a primavera, doce como um favo de mel. Era um homem que se ergueu no sermão das bem-aventuranças para derramar o amor de Deus na terra e propor uma nova forma de conhecimento. Era um homem que descerrou os lábios um dia para dizer: eis que eu vos trago a minha paz. Não vos dou como vós a conheceis, mas vos ofereço como somente eu posso vos dar. A paz do Cristo na terra. E ele encontra com esse homem incomum. E ele não pode acreditar, porque durante os seus 14 anos de vida ele aprendeu a odiar Jesus. E profundamente em conflito, ele atira para longe o evangelho, cai de joelhos no quarto e chorando ele faz uma prece: Jesus, Jesus de Nazaré, se tu existes verdadeiramente e és bom como diz esta obra, vem ter comigo, Jesus, e me salva, porque se não me aparecer agora, eu sairei por esta porta, me atirarei ao trilho do trem, para que a locomotiva me esfacele a cabeça. Se tu existes, Jesus, vem ter comigo e me salva. E narra Bonerges Ribeiro, biógrafo, que naquele quarto humilde, na parede gasta corcomida pelo reboque, a figura de uma luz incomparável se faz. E em meio à luz, um homem doce e bom, de braços abertos, que diz: Sunda, ó Sunda, que desejas de mim? Quem és tu, Senhor? Jesus, a quem procuras? O menino levanta-se e apresenta-se de manhã como um seguidor de Jesus. Para o seu pai não havia desonra maior. Ele era do clã dos Singhs. Ele cortara o cabelo rente à nuca e com o evangelho dizia que iria levar o evangelho para todas as partes. O pai chega ao extremo de envenenar o alimento do próprio filho, de colocá-lo para fora da casa. Ele passa mal, vomita sangue, mas é socorrido por um pastor protestante que cuida do menino. E quando o menino se põe de pé, se torna um gigante, vai levar Jesus para a China, para o Japão, para Estocolmo, para a Inglaterra. Mais de 30 mil pessoas chegaram a se reunir para ouvir a fala daquele menino, aquela eloquência, aquele amor que ele tinha pelo Cristo Jesus. Entrou para a história como Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, porque não usava sapato e deixava um rastro de sangue por onde passava. Em nome de Jesus, desse Jesus que nós amamos, desse Jesus que nos ama, o nosso mestre de amor, o nosso irmão maior. E ele, como é insaciável, não poderia deixar o Brasil passar em branco. Viria aqui buscar um apóstolo
para ser um exemplo para todos nós. Um menino pobre da pequena cidade de Pedro Leopoldo, que havia perdido a mãe com 4 anos e meio e que naquela noite especial chorava de temor, de pavor da tempestade que caía lá fora. Sua mãe lhe aparece e lhe diz: meu filho, venha cá para a janela, veja a tempestade. O raio é o balé de Deus, o trovão é o aplauso. Não temas, meu filho, as coisas de Deus. Acredita em Jesus e Ele nunca te desamparará. E o menino Chico acreditou em Jesus e entregou a sua vida por Jesus, tornando-se uma das maiores pontes ligando a criatura da terra ao amor de Jesus. E ele vai se tornar aquele que seria um exemplo, não só de espírita, mas um exemplo de cristão, porque acima de sermos espíritas, somos nós cristãos. Todo aquele que segue o Cristo Jesus é um apóstolo do amor na terra. Nós não seremos conhecidos por religiões, mas pelo amor que nós desenvolvemos. O Espiritismo é um dos caminhos que leva ao Cristo, mas há outros caminhos louváveis na terra, sem julgamento a nenhuma religião essencial. Todos nós devemos seguir o Cristo, e Chico Xavier seguiu como ninguém, o apóstolo do amor, da humildade. Chico Xavier, a sua mediunidade, Chico. Quer saber como é a minha mediunidade? Imagine um sapo com uma vela acesa sobre a cabeça. A vela acesa é a mediunidade. Quando ela se apaga, o sapo desaparece no charco, sumindo no anonimato. Assim era Chico. O meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, sou só o cisco de Deus, Francisco Cândido Xavier, que seguiu a sua vida em devotamento, doando tudo aquilo que tinha de mais valioso, o seu tempo, o seu amor. Escreveu mais de 400 obras, todas para nos deixar um legado incomparável, para encontrarmos com o Cristo, aquilo a quem tanto amou. Certo dia, narrará seus biógrafos, Chico Xavier estava profundamente triste. Era um sábado. A reunião aconteceria no centro, Luiz Gonzaga. E como todos os sábados, ele tinha o hábito, o costume, o compromisso de seguir para um bairro pobre ali da cidade de Pedro Leopoldo e atender uma pequena comunidade que vivia embaixo de uma ponte. E como Chico era muito pobre e vivia das doações que chegavam e que ele repassava para os necessitados, aquele dia especial, nada chegou. E Chico estava profundamente preocupado. Irmã Luísa chegou, aproximou-se dele e disse: Chico, o que nós faremos? Não temos o que levar para os nossos irmãozinhos mais necessitados. E Chico colocou-se em prece, orou a Jesus, pediu a ele, e o espírito de Dr. Bezerra de Menezes se apresenta à sua frente e diz: Chico, encha algumas garrafas com água e eu as fluidificarei para fazer conter nessa água o alimento necessário para que os nossos irmãozinhos não padeçam de fome. E Chico fluidifica as águas, coloca as águas e leva ao final da reunião para o bairro pobre. E quando chega, a multidão, como de costume esperava, e ele, profundamente triste, coloca-se em cima de um pequeno muro e diz: meus irmãos, hoje eu não tenho o alimento para vos oferecer como de costume, mas trago esta água que o Dr. Bezerra de Menezes, e a multidão egoísta não deixou terminá-lo. Chico, o que está fazendo com as doações que recebe? Está usando para benefício próprio. A humanidade é cruel. E muitas vezes não compreendem aqueles que se colocam para nos ajudar ou para ajudá-las. E uma mulher que estava ao lado levanta-se e defende Chico. Não, Chico todos esses anos tem nos ajudado. Hoje ele precisa da nossa ajuda. Mas naquele interim, um caminhão ilumina a escuridão daquela noite. O caminhoneiro abre a porta e pergunta: quem é Chico Xavier? Uai, sou eu. Eu vim em nome do doutor fulano de tal, da cidade de São Paulo.
E Chico relembrou-se no mesmo instante: conheço sim, esteve em nosso centro, recebeu a mensagem do seu filho que havia desencarnado, prometeu nos ajudar com os nossos necessitados. Pois é, ele me enviou de manhã, saí da cidade de São Paulo com esse caminhão de mantimentos, mas o caminhão deu problema na estrada e eu fiquei parado muito tempo. E só agora cheguei à frente do centro Pedro Leopoldo. Não encontrei ninguém. Já estava me preparando para seguir para o local e somente amanhã entregar. Mas eis que me aparece um senhor de roupas claras, de barba branca, e que me pergunta: está procurando Chico Xavier? Estou sim, senhor. Siga por essa rua reto e no final vire à direita. Encontrará ele perto de uma ponte. Mandou-lhe um abraço, Chico Bezerra de Menezes. Quando nós nos colocamos à disposição do Cristo, nós somos ajudados pelo Cristo. Por todos esses que trabalham em nome de Jesus na terra. E Chico Xavier não era diferente. Olhou para a multidão e disse: peguem os alimentos, mas deixem o caminhão. E eles correram, e pegaram, e louvaram. Era Chico Xavier, na sua simplicidade, na sua humildade. Eu desejo morrer, disse ele, o dia em que todos estiverem felizes, porque não tenho o direito de entristecer a vida de meus irmãos. E narrará seus biógrafos que no dia 30 de junho do ano de 2002, depois de ter passado o dia todo adormecido no seu humilde quarto, ladeado por alguns amigos mais próximos, ele, às 19h30, abre os olhos e pergunta: o Brasil ganhou? Ganhou, Chico, é pentacampeão mundial. Pai nosso que estás no céu. E fechou os olhos serenamente para deixar o corpo como uma borboleta luminosa que deixa o casulo, para planar em direção a Jesus, esse Jesus que ele tanto amou e que nós evocamos na noite de hoje a sua presença. Esse Jesus que é o nosso irmão maior, que não coube na história, mas que se tornou ao longo de nossas vidas a própria história de todos nós. Esse homem Jesus, que amava as criancinhas, que socorria os enfermos, que atendia os idosos dos corações mais equivocados com seu amor e ternura, é o ideal mais fulgurante da humanidade e que um dia se fará presente no coração de todos nós, sem exceção. Dia virá. E nós já podemos visualizar esse dia que virá, onde todos nós, cristãos, daremos as mãos, independente de crença, de raça, de religião. Nós vamos eliminar as nossas diferenças, vamos aceitar as nossas afinidades e juntos, em nome de Jesus, cantaremos um hino de louvor a este homem que não coube na história do mundo, mas que cabe dentro de cada um de nós como grande farol a iluminar a nossa realidade. Esse homem Jesus, que um dia na Galileia Formosa cantou o amor de Deus, entre a areia branca de seixos miúdos, entre tamarindeiros, ele ao lado do velho mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, o Lago de Tiberíades, aquele local humilde e simples, onde ele, o Filho do Homem, escolheu para iniciar a sua tarefa na terra. A Galileia dos vinheteiros, dos agricultores, o que pode vir de bom da Galileia, diziam os cínicos. Jesus, aquele que escolhe a ralé, porque ele diz: não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para socorrer as ovelhas perdidas, e as ovelhas que meu Pai me enviou, nenhuma delas se perderá, porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, uma a uma, pelo nome, e ele vem nos chamar, e nós conhecemos a sua voz, porque o bom pastor aproxima-se da porta do aprisco, chama a ovelha, e ela reconhece e vem em sua direção. Assim somos todos nós, em busca desse bom pastor. Muitas vezes nós nos rebelamos, através da nossa rebeldia, fugimos de um lado para o outro em busca dos vícios, desse leque de tentações que
que a vida nos oferece. Mas aí, dirá um dia Chico Xavier, vem o lobo do sofrimento, o lobo da dor, que faz com que no mesmo instante nós, ovelhas desgarradas, procuremos Jesus, o bom pastor. Eis a função do sofrimento na terra. É um aprendizado. Muitas vezes, quando tudo está bem, nós não nos recordamos de Deus, nós não nos lembramos de Jesus, queremos viver a vida esquecendo que Jesus disse que todo aquele que quiser ganhar a vida perderá, mas todo aquele que perder em nome dele ganhará. É a proposta do Cristo. Não vos preocupeis tanto com o dia de hoje, dia de amanhã, para cada dia basta as suas aflições. Buscai primeiro as coisas de Deus, e tudo mais vos será dado em acréscimo. É a proposta de Jesus, este mestre que veio para ser o nosso modelo e o nosso guia, conforme questão 625 da obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Modelo para que nós pudéssemos olhar para ele e tê-lo como modelo, mas guia para que nós pudéssemos deixar ser guiado pelo seu infinito amor. A proposta do Cristo na Terra é a proposta que ainda hoje nós temos dificuldade de compreender, porque a sua palavra não era para seu tempo e nem para hoje, porque ainda hoje nós não conseguimos compreendê-lo. Imaginamos que o poder, a felicidade, a riqueza é o que nos dará aquilo que completará a nossa intimidade. Mas Paulo, o apóstolo, já dizia que a vida sem caridade é incompleta. Nós ganhamos títulos, glória, poder, dinheiro, riquezas, e temos muitas vezes um vazio existencial dentro da nossa alma que nos leva para os caminhos tortuosos da depressão, dos pânicos, das doenças emocionais que nós hoje vivenciamos, porque temos tudo. No entanto, aparentemente nunca estivemos tão doentes emocionalmente falando. Conquistamos as coisas exteriores e esquecemos de conquistar a nossa intimidade. Jesus já dizia que a maior batalha que nós travaríamos não seria no front, no campo de batalha, porque é muito fácil você erguer uma espada e vencer o outro. Difícil é você lutar contra si próprio, contra o egoísmo, o orgulho, essas chagas que fazem com que a dor ainda façam do nosso planeta um planeta de provas e expiações. Muitos são aqueles que dizem, quando vamos passar para o mundo de regeneração? A pergunta é, quando nós vamos nos tornar pessoas melhores para que esse mundo se torne um mundo de regeneração? Está sob a tutela de todos nós, de cada um de nós. Temos um livre-arbítrio, mas depende de cada um de nós a proposta da modificação, de transformar esse mundo num mundo melhor. Porque o mundo é formado pelas sociedades, que são formadas pelas pessoas, e nós formamos o mundo. Não vamos colocar a responsabilidade a ponto do outro, a responsabilidade é nossa. E Jesus dizia, a cada um será dado conforme suas obras. Não é pela obra do outro, é pela minha obra. Eu sou o arquiteto do meu destino. Eu planto agora as flores que poderei colher no meu jardim amanhã, mas também os espinhos que poderão me machucar. Temos a liberdade da escolha, mas somos escravos das consequências das escolhas que nós fizemos. Portanto, não podemos reclamar que Deus é culpado das nossas dores. Somos nós. Olhemos para a nossa vida. Vamos avaliar o que estamos fazendo da oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui. Vamos buscar as coisas da terra, porque precisamos, mas vamos primeiro buscar as coisas do céu. Buscar o amor de Deus, a espiritualidade, a espiritualização de saber que nós não somos daqui, nós estamos aqui. Numa verdadeira escola que é a vida, com esse uniforme que nos foi dado, mas chegará um dia que nós teremos que prestar conta com a nossa própria consciência, o que fizemos de tudo aquilo que nos foi dado. E dirá Chico Xavier que o que mais entristece o espírito, quando chega do outro lado, não é o que ele fez de errado, mas as oportunidades que ele deixou passar. Não deixemos passar as oportunidades. Vamos trabalhar pelo Cristo Jesus. Vamos ser exemplos do amor do Cristo na terra. Nós não mudaremos o mundo apenas por palavras. Nós mudaremos o mundo através do exemplo moral das nossas ações
pautadas no Evangelho do Cristo. É o exemplo que modifica. Dificuldades todos nós teremos, porque estamos no mundo de provas e seremos provados, mas não esqueçamos que Jesus estará sempre ao nosso lado. Não esqueçamos que as dificuldades servem para mudar e fazer de nós pessoas melhores, adquirindo cada vez mais o conhecimento, a sabedoria, mas acima de tudo o amor. E através desses requisitos podemos evoluir e sermos realmente felizes, que é o que todos nós esperamos. Quando nós nos sentirmos abandonados, quando nós imaginarmos que não temos mais nada, lembremos que o Cristo espera de nós apenas a nossa alma, a nossa pureza, o nosso amor, como um dia Ele deixou claro, conforme está na obra de Humberto de Campos, o irmão X, através de Francisco Cândido Xavier. Um homem estava sentado na escadaria do templo, ao lado do vale do Cidrom. O seu olhar perdia-se no infinito. Era um homem belo. E de repente uma jovem passa pela rua, uma jovem de extrema beleza, os cabelos longos até a cintura. As roupas demonstravam que se tratava de uma mulher sensual. A pintura egípcia, as joias da Pérsia, e aquela jovem, vendo aquele homem cujo olhar perdia-se no infinito, sentiu uma profunda atração. Parou e foi em direção a ele. E interrompeu no seu silêncio, dizendo: Nazareno, eu sei que és um nazareno, pelos cabelos que usa, caído ao ombro e repartido ao meio, que se misturam com a barba da mesma tonalidade. E se és um nazareno, sei que está distante da sua casa e que deve ter chegado há pouco. Posso dizer isso através do suor que corre pela sua face, mas também pelo pó que carrega em suas sandálias. Quero te fazer uma proposta. Moro logo ali. Quero convidar-te. Venha à minha casa para descansar. O belo nazareno olhou a jovem com um olhar de ternura e compaixão e respondeu: Hoje eu não posso. Ah, Nazareno, eu acho que eu não me fiz compreender. Eu sou uma vendedora de ilusões. Os homens pagam altas somas para ter um período de prazer comigo. E hoje, como é o dia do meu aniversário, eu resolvi dar um presente a mim mesmo. Gostaria que fosse a minha casa. Tenho bailarinas que poderão dançar enquanto descansa em minha cama. Eu mesmo poderei lavar seus pés e enxugar com meus cabelos. Tu virá, Nazareno. Hoje eu não posso. Ah, Nazareno, me perdoe a insistência, mas sinto por ti um sentimento que nunca senti antes. Acho que te amo, Nazareno, e por te amar eu desejo que venha à minha casa, nem que seja para ficar e me olhar, e um dia eu possa dizer que um belo Nazareno esteve em minha casa e não me desgraçou como tantos outros. Vem, Nazareno, vem. Ele levanta-se como uma chama viva, olha para aquela jovem e diz: hoje eu não posso, mas um dia que não está longe nem tão perto, eu lhe atenderei o convite. A jovem, que não era acostumada a recusas, saiu pela rua blasfemando e desapareceu no caminho. 2 anos se passaram, e eis que aquele homem está novamente ali na escadaria do templo, quando uma veneranda mulher aproxima-se dele, ele envolvido por uma pequena multidão. Ela fala algo em seu ouvido, ele amui com a cabeça, levanta-se, pede licença para o grupo e segue a veneranda mulher em direção a fora da cidade. Ela mostra ao pé de uma montanha uma pequena caverna e diz: lá, Nazareno, é lá que ela está. E ele vai, adentra a caverna, fecha os olhos pelo choque do claro e do escuro, mas consegue perceber o odor da decomposição e o gemido de dor e sofrimento que vinha da intimidade da mesma. Ele adentra pé a pé e vê ali a figura de uma mulher cujo corpo havia sido tomado pela lepra, em total decomposição.
ela ouve o ruído de seus passos e diz: quem está aí? O que queres? Vai-te embora. E a voz ecoa na acústica da sua alma: não posso. Ah, Nazareno, tu viestes, Nazareno, mas por que demorastes tanto, Nazareno? Por 2 anos eu lhe esperei, como a noiva que espera o seu bem-amado. Acendi uma vela em minha janela para iluminar a sua volta, e tu não chegastes, Nazareno. Vede, agora é tarde demais, sou toda a podridão. Vai embora, para que a lepra não lhe consuma. Não posso. Um dia eu lhe prometi atender o convite. Abaixa-se, carrega-a no colo e sai em direção ao dia. O sol bate sobre a face da mulher, sobre os lepromas, e ela leva as mãos ao rosto, envergonhada. Ele afasta as mãos e diz: não me censures, assim faço porque te amo. Ah, Nazareno, não tem nada para te dar. Não tem nada para me dar? Dá-me tua alma. Ergo bons pastor sou. Eu sou o bom pastor. E aquele que crê em mim, ainda que morrendo, viverá pela eternidade. Ela fecha os olhos e entra para o reino dos céus. E o Cristo nos convida a todos para esta transformação moral. Ele fala baixinho na acústica da nossa alma: vinde a mim todos vós, de braços abertos ele nos espera, não mais na cruz infamante da vergonha, mas para nos abraçar, nos acalentar, como uma verdadeira ponte que nos levará para o Pai. Ele nos espera, porque é o caminho, porque é a verdade e porque é a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por ele. Muita paz, que assim seja. Muito obrigado, James, por essas palavras inspiradoras, um momento tão propício para renovar os nossos corações e entender que Jesus é o caminho. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de convidar a Conceição Polins, do Centro Espírita Luz e Caridade, para a entrega de alguns mimos especiais. Conceição vai entregar para o James um pequeno mimo em nome de todos nós, em nome da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Limeira, por ter atendido o nosso convite. Eu gostaria de convidar aqui gentilmente a Cecília, esposa do James, para receber um mimo das mãos da Conceição. Um carinho de todos nós. Em nome da União das Sociedades Espíritas de Limeira, Intermunicipal de Limeira, eu agradeço ao James pelo atendimento ao convite, agradeço ao Milton por estar aqui conosco, agradeço ao Rogério e agradeço a todos vocês que atenderam ao convite para estar aqui nesse 10º Dia Municipal do Espiritismo de Limeira. Em nome da USE
Eu agradeço também ao cerimonial da Câmara Municipal de Limeira, que gentilmente cede esta casa e prepara toda a infraestrutura para que nós possamos ter momentos tão agradáveis como este. Agradeço também à comissão organizadora do evento, juntamente com as casas espíritas vinculadas à USE Intermunicipal de Limeira. E todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que mais um ano nós pudéssemos estar aqui nesta noite, comemorando e lembrando a nossa querida doutrina espírita. A todos vocês, uma excelente noite, muito obrigado, até a próxima e um bom domingo a todos.